Jeremias capítulo 9. Ameaças de ruína e de exílio. Oh, se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em uma fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar dia e noite pelos mortos da filha de meu povo. Oh, que eu tivesse no deserto um acampamento temporário para homens que viajam a pé, para que o meu povo fosse com eles. Pois eles são todos adúlteros, um bando de homens traiçoeiros. E eles curvam suas línguas como arco para mentiras, porém não são valentes para a verdade sobre a terra, porque prosseguem de mal para mal e não me conhecem, diz o Senhor. Prestai muita atenção cada um a seu próximo, e não confiai em nenhum irmão, pois todo irmão irá usurpar, e todo o próximo andará com difamadores. E eles enganarão cada um a seu próximo e não falarão a verdade. Eles ensinaram suas línguas e proferiram mentiras, e cansaram-se de cometer iniquidade. Tua habitação está no meio do engano. Por meio do engano recusam-se a me conhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei, pois como eu agirei por causa da filha do meu povo? A sua língua é como uma flecha atirada, que profere engano. Com a sua boca cada um fala pacificamente a seu próximo, mas no coração prepara-lhe emboscada. Não os visitarei por estas coisas? Diz o Senhor. Não será a minha alma vingada de uma nação como esta? Pelos montes erguerei um choro e pranto, e pelas habitações do deserto uma lamentação, porque elas estão completamente queimadas, tanto que ninguém pode atravessá-las, nem podem os homens ouvir a voz do gado. Tanto as aves dos céus quanto os animais fugiram e se foram. E eu farei de Jerusalém montões e um antro de dragões, e farei as cidades de Judá desoladas, sem um habitante. Quem é o homem sábio que possa entender isto? E quem é aquele a quem a boca do Senhor falou, para que ele possa declarar isto? Por que razão a terra perece e está completamente queimada como um deserto que ninguém atravessa? E o Senhor diz: porque eles abandonaram a minha lei, a qual eu coloquei perante eles, e não obedeceram à minha voz, nem andaram nela. Mas andaram após a imaginação do seu próprio coração, e após os Baalins, conforme seus pais lhes ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu alimentarei com absinto este povo, e darei água de fel para beber. Eu também os dispersarei entre os pagãos, a quem nem eles e nem os seus pais conheceram, e enviarei uma espada após eles, até que eu os consuma. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai as pranteadeiras, para que possam vir, e mandai buscar mulheres habilidosas para que venham, e que se apressem e ergam um pranto por nós, e que nossos olhos percam o vigor com lágrimas, e nossas pálpebras jorrem águas. Porque uma voz de pranto se ouve em Sião: como estamos arruinados! Nós estamos verdadeiramente perplexos, porque abandonamos a terra, porque nossas habitações nos expeliram. Contudo, ouvi a palavra do Senhor, ó vós mulheres, e que vosso ouvido receba a palavra da sua boca, e ensinai vossas filhas o pranto, e cada uma a sua vizinha a lamentação. Porque a morte adentra nossas janelas e entrou nos nossos palácios, para cortar os filhos do lado de fora e os homens jovens das ruas. Fala, assim diz o Senhor:
Até as carcaças dos homens cairão como esterco sobre o campo aberto, e como punhado atrás do segador, e ninguém irá catá-las. Assim diz o Senhor: não se glorie o homem sábio na sua sabedoria, nem se glorie o homem poderoso no seu poder. Tampouco se glorie o homem rico em suas riquezas. Mas permitam aquele que se gloria gloriar-se nisto, que ele me conheça e saiba que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, pois nestas coisas me deleito, diz o Senhor. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que eu punirei todos aqueles que são circuncidados com os incircuncisos. Egito e Judá e Edom e os filhos de Amon e Moabe e todos que estão nas regiões extremas que habitam no deserto. Pois todas estas nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa no coração. Jeremias capítulo 10. Comparação dos ídolos com o Senhor. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho do pagão, e não estai consternados aos sinais do céu, pois os pagãos estão consternados por causa deles. Porquanto os costumes do povo são vãos, pois um corta uma árvore da floresta, obra das mãos do trabalhador, com um machado. Eles a adornam com prata e com ouro, eles a afirmam com pregos e com martelos para que não se mova. Estão posicionados como a palmeira, porém não falam. Eles precisam ser carregados porque não podem andar. Não ficai temerosos por causa deles, porque eles não podem fazer o mal, nem também está neles o fazer o bem. Visto que ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e teu nome é grande em poder. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois a ti isto pertence. Visto que dentre todos os homens sábios das nações, e em todos os seus reinos, não há ninguém semelhante a ti. Mas todos eles são estúpidos e tolos. O tronco é um ensino de vaidades. Trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufas, a obra de um trabalhador, e das mãos de um fundidor. Vestem-se de azul e púrpura. Todos são obra de homens habilidosos. Porém, o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e um Rei eterno. Ao seu furor, a terra irá tremer, e as nações não serão capazes de aguentar sua indignação. Deste modo lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra, até eles irão perecer sobre a terra e de debaixo destes céus. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo pela sua sabedoria, e estendeu os céus pelo seu discernimento. Quando ele pronuncia sua voz, há uma grande quantidade de águas nos céus, e ele faz os vapores subirem desde os confins da terra. Ele faz relâmpagos com chuva, e faz o vento sair dos seus tesouros. Todo homem é bruto em seu conhecimento. Todo fundidor fica perplexo diante da sua imagem esculpida, pois a sua imagem fundida é falsidade, e nelas não existe nenhum fôlego. Elas são vaidade e a obra de erros. No tempo da visitação, elas perecerão. A porção de Jacó não é semelhante a elas, pois ele é o anterior a todas as coisas. E Israel é a vara da sua herança. O Senhor dos exércitos é seu nome.
ajunta da terra a tua mercadoria, ó habitante da fortaleza. Porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arremessarei, como se fora com uma funda, os habitantes da terra e os angustiarei, para que venham sentir isto. Ai de mim por causa da minha ferida é dolorosa. Porém eu disse: verdadeiramente esta é uma tristeza, e eu tenho que suportá-la. Meu tabernáculo está saqueado, e todas as minhas cordas estão rompidas. Meus filhos se vão de mim e já não existem. Não há mais ninguém para estender minha tenda e para levantar as minhas cortinas. Pois os pastores tornaram-se estúpidos e não buscaram ao Senhor. Portanto, eles não prosperarão e todos os seus rebanhos serão espalhados. Eis que o barulho do rumor é chegado, e um grande tumulto proveniente da região do norte, para fazer as cidades de Judá desoladas, e uma toca de dragões. Ó Senhor, eu sei que o caminho do homem não está nele mesmo, nem encontra-se nele o dirigir dos seus passos. Ó Senhor, corrige-me, porém com julgamento, não em tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua fúria sobre o pagão que não conhece a ti, e sobre as famílias que não invocam teu nome, pois eles tragaram a Jacó e o devoraram, e o consumiram, e desolaram a sua habitação. Jeremias capítulo 11. A aliança é quebrada. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi vós as palavras deste pacto, e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. E dize-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: amaldiçoado seja o homem que não obedecer às palavras deste pacto, que ordenei aos vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: obedecei a minha voz e fazei conforme tudo que eu vos ordenei. Então vós sereis meu povo, e eu serei vosso Deus, para que eu possa realizar completamente o juramento que fiz aos vossos pais, de dar-lhes uma terra que mana leite e mel, como é neste dia. Então eu respondi e disse: que assim seja, ó Senhor. Então o Senhor me disse: proclama todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi vós as palavras deste pacto e cumpri-as. Pois eu seriamente adverti a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, até este dia, madrugando e advertindo, dizendo: obedecei a minha voz. Contudo, eles não obedeceram, nem inclinaram os seus ouvidos, porém andaram cada um na imaginação do seu coração malvado. Portanto, eu trarei sobre eles todas as palavras deste pacto, as quais eu ordenei que lhes cumprissem, porém eles não o fizeram. E o Senhor disse para mim: há uma conspiração entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram às iniquidades dos seus antepassados, os quais se recusaram a ouvir minhas palavras. E eles se foram após outros deuses para os servirem. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram o meu pacto que estabeleci com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu trarei o mal sobre eles, e não serão capazes de escapar. Ainda que eles clamem a mim, eu não os escutarei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão e clamarão aos deuses a quem eles oferecem incenso,
Porém eles não os salvarão de modo algum no tempo da sua aflição. Pois conforme o número de tuas cidades eram teus deuses, ó Judá, e conforme o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares para aquela coisa vergonhosa, até altares para queimar incenso a Baal. Portanto, não ores por este povo, nem ergas um clamor ou oração por eles, pois eu não os ouvirei quando clamarem a mim pela sua aflição. O que minha amada faz em minha casa, visto que ela forjou lascívia com muitos, e a carne santa passou de ti? Quando tu fazes o mal, então tu te regozijas. O Senhor chamou teu nome, uma oliveira verde, bela e de fruto excelente. Com o barulho de um grande tumulto, ele ateou fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos. Pois o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou o mal contra ti, por causa do mal da casa de Israel e da casa de Judá, o qual fazem contra si mesmos, para me provocar a ira ao oferecer incenso a Baal. E o Senhor deu-me conhecimento disto, e eu sei isto. Então me mostraste os seus feitos. Porém eu era como um cordeiro ou um boi que é levado ao matadouro, e eu não sabia que eles tinham planejado intentos malignos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, para que o nome não seja mais lembrado. Porém, ó Senhor dos exércitos, que julgas justamente, que provas os rins e o coração, permita-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que buscam tua vida, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que tu não morras por nossa mão. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei. Os homens jovens morrerão pela espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. E não haverá remanescente deles, pois eu trarei o mal sobre os homens de Anatote, até o ano de sua visitação. Jeremias capítulo 12. A queixa de Jeremias. Justo és tu, ó Senhor, quando eu pleiteio contigo. Contudo, permita-me falar contigo sobre os teus juízos. Por que prospera o caminho do perverso? Por que razão estão felizes todos aqueles que se comportam traiçoeiramente? Tu os plantaste, sim. Eles deram raízes, eles crescem, sim, eles produzem fruto. Tu estás próximo às suas bocas e longe dos seus rins. Porém tu, ó Senhor, me conheces. Tu me viste e provaste meu coração diante de ti. Retira-os como ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando irá a terra gemer e as pastagens de todo o campo murchar, pela perversidade daqueles que nela habitam? Os animais estão consumidos, e os pássaros, porque eles disseram: ele não verá nosso término. Se tu corres com homens que estão a pé, e eles têm te cansado, então como podes tu lutar contra cavalos? E se na terra de paz, onde tu confiaste, eles te cansaram, então como farás na cheia do Jordão? Porque mesmo teus irmãos e a casa de teu pai, até eles se comportaram traiçoeiramente para contigo. Sim, eles convocaram uma multidão contra ti. Não acredites neles, ainda que te falem belas palavras. Eu abandonei a minha casa, eu deixei a minha herança.
Eu entreguei a amada da minha alma na mão dos seus inimigos. Minha herança é para mim como um leão na floresta. Levanta a sua voz contra mim, portanto eu a aborreci. Minha esperança é para mim como um pássaro salpicado. Os pássaros de todas as direções vêm contra ela. Vinde, reuni todos os animais do campo, vinde para devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha, eles pisotearam a minha porção, transformaram minha agradável porção em um deserto desolado. Eles desolaram, e a mim clama na sua desolação. A terra toda está desolada, porque nenhum homem traz isto ao coração. Os saqueadores vieram sobre todos os lugares altos, por todo o deserto, pois a espada do Senhor devorará desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Nenhuma carne terá paz. Eles semearam trigo, porém colherão espinhos. Eles se exauriram, porém não lucrarão. Se envergonharam dos vossos rendimentos por causa da grande ira do Senhor. Assim diz o Senhor contra todos os meus maus vizinhos, que tocam a herança que eu fiz o meu povo Israel herdar. Eis que eu os arrancarei da sua terra, e retirarei a casa de Judá do meio deles. E acontecerá que, após eu os ter arrancado, eu retornarei e terei compaixão deles, e os trarei novamente, cada homem para a sua herança, e cada homem para a sua terra. E acontecerá que, se eles diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, o Senhor vive, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então eles serão edificados no meio do meu povo. Mas, se eles não obedecerem, eu removerei e destruirei completamente aquela nação, diz o Senhor.